seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Prazer, eu me chamo Rafael Ferreira, sou formado em eletrotécnica e também criador desse canal. Na videoaula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de projetos elétricos, totalmente gratuito aqui no nosso canal, tá? Vamos continuar aqui com a nossa videoaula 5, na nossa parte 2, onde a gente está falando de como determinar a bitola dos nossos condutores e também achar o valor de corrente nominal dos nossos disjuntores para o nosso projeto elétrico, beleza, galera? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Galera, na nossa videoaula de hoje, na nossa parte 2 aqui de como determinar a bitola dos nossos condutores e também achar a corrente nominal dos nossos disjuntores, nós vamos estar prosseguindo com o nosso curso, tá? Lembrando você que não assistiu a videoaula anterior, corra lá e assista na nossa playlist, pois você vai entender melhor o que nós vamos estar abordando aqui no nosso tema de hoje, tá? E também assista as videoaulas anteriores para poder entender mais sobre projetos elétricos, lembrando que é totalmente gratuito aqui no canal. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal aí para ajudar o nosso canal, tá? A criar mais conteúdos gratuitos para vocês na área de elétrica, e deixe o seu like aí nos nossos vídeos, pois isso ajuda muito. Assim o YouTube ele entende que esses são conteúdos relevantes e aí mais e mais pessoas podem estar tendo acesso totalmente gratuito a esses tipos de conhecimento, beleza, galera? Então vamos lá para a nossa videoaula. Galera, o nosso curso de projetos elétricos já abordou um grande tema aqui, tá? Nós já estamos na nossa quinta videoaula, na parte 2, tá? Então nós já fizemos aqui todo o nosso levantamento de cargas, falamos aqui sobre as simbologias, explicamos sobre a leitura e interpretação de projetos elétricos, fizemos todo o dimensionamento dos circuitos, dimensionamento dos eletrodutos, nós fizemos também, e agora nós vamos fazer o nosso dimensionamento dos nossos condutores, onde nós iremos achar toda a nossa corrente nominal aí dos nossos disjuntores para cada circuito, e também iremos determinar a bitola dos nossos condutores, tá? Então essa é a nossa parte 2 da nossa videoaula de projetos elétricos, tá? Então vamos lá, você que não assistiu as videoaulas anteriores, assista aí na nossa playlist, totalmente gratuito, e vão entender melhor sobre o que nós estamos falando, tá? Aqui nós já passamos sobre a nossa tomada de uso geral, a nossa tomada de uso específico, tá? Falamos sobre simbologia, fizemos levantamento de carga, determinamos que a nossa rede seria bifásica, ou seja, seria duas fases e um neutro, tá? Fizemos todo o nosso cálculo, tá? Fizemos todo o levantamento de cargas aqui da nossa residência, tá? Tudo de acordo com a norma. E agora nós vamos falar sobre como determinar a bitola dos nossos condutores e o valor dos nossos disjuntores aí, tá? Então nós já iniciamos essa videoaula, nós temos a parte 1, tá? Irá aparecer aqui no cantinho da tela, vocês podem clicar e podem estar assistindo a parte 1 e entender melhor tudo que nós fizemos aqui. Nós fizemos todo o levantamento de carga aqui da nossa potência, através dos nossos cálculos nós descobrimos o valor de corrente que irá passar em cada circuito, e agora nós vamos definir os nossos disjuntores, tá? Aplicamos aqui o nosso fator de demanda aqui em cada circuito aqui de iluminação, nossos circuitos específicos, tá? Nossa torneira, nosso chuveiro elétrico, que são nossas TUI, aplicamos também o fator de demanda neles. Então isso tudo está na videoaula anterior, tá? Assista a videoaula anterior e vocês vão entender a continuidade dessa videoaula aqui, tá? Então vamos lá, nós fizemos o que aqui agora? Nós fizemos o nosso agrupamento nos nossos circuitos, tá? Esse agrupamento dos circuitos é de extrema importância para vocês estarem definindo aí a bitola dos nossos condutores, tá? E o valor de corrente nominal dos nossos disjuntores aí para cada circuito, tá? Então vamos lá entender o que foi feito aqui. Nós pegamos a nossa cozinha, como por exemplo aqui, e na nossa cozinha ele vai passar 3 circuitos dentro do eletroduto, tá? Que leva para a cozinha.
tá? Eu separei para vocês aqui uma foto na nossa quarta videoaula, onde a gente faz o distribuimento aí dos nossos eletrodutos dentro do nosso projeto, tá? Então vamos analisar aqui. O nosso quadro de distribuição, ele está bem localizado aqui, bem no meio, tá? E a nossa cozinha, ela está aqui nesse eletroduto que sai do quadro de distribuição do nosso QDG ali, tá? Até a nossa cozinha. Ele vai passar 3 circuitos, que seria o circuito de iluminação, o circuito da nossa STUG, tá? A nossa tomada de uso geral, e o circuito 3 aqui, que é o circuito da nossa tomada de uso específico, que é a nossa torneira elétrica, tá? Então 3 circuitos irão passar aqui dentro desse eletroduto. Então na nossa cozinha nós temos 3 circuitos, tá? O nosso agrupamento máximo no trajeto no interior dos nossos eletrodutos, tá? Na nossa sala, esse eletroduto aqui que sai do nosso QDG e vai para a nossa sala, irão passar apenas dois circuitos, tá? Que seria o circuito de iluminação e o circuito das nossas tomadas de uso geral, tá? Assim vai ser também no nosso quarto 1 e no nosso quarto 2, serão apenas 2 circuitos, tá? Quarto 1, 2 circuitos, quarto 2, 2 circuitos, que seria iluminação e tomada de uso geral. Também temos a nossa copa. Para a nossa copa nós vamos mandar 2 circuitos também, que é a nossa iluminação e as nossas tomadas de uso geral, que estão aqui definidas, tá? Já pré-definidas no nosso projeto. E para o banheiro nós vamos mandar 3 circuitos, tá? Seria o que? O circuito de iluminação, o circuito da nossa tomada de uso geral e o circuito da nossa tomada de uso específico, que seria o circuito do nosso chuveiro aqui, tá? Então para o banheiro seriam 3 circuitos. Agora vamos lá entender porquê do agrupamento dos circuitos, tá? Na tabela abaixo determina a bitola dos condutores e o valor da corrente nominal dos nossos disjuntores, de acordo com a norma NBR 5410, tá? Então essa tabela ela é definida dando aqui a bitola, tá? Dos nossos condutores através do valor de corrente separados aqui por circuitos, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. Vamos supor que do nosso QDG até a nossa sala, por exemplo, fosse sair um circuito só, apenas um circuito. Esse circuito a gente já definiu que ele teria, por exemplo, 8 amperes, seria o máximo de corrente dele ali consumido, tá? Então nós teríamos um circuito com 8 amperes. Então aqui a gente já ia ver que nós poderíamos usar um disjuntor de até 15 amperes e usar uma bitola de 1,5, tá? Então vamos lá empregar isso aqui no nosso projeto, tá? Então na sala, na cozinha, a gente vai ter 3 circuitos, tá? Na cozinha, aqui ó, no nosso QDG para cozinha nós teremos 3 circuitos passando ali, tá? Então nós vamos ter 3 circuitos por eletroduto. A gente vai ter que usar esse pedaço aqui da tabela aqui, ó, entendeu? Essa parte aqui da tabela, 3 circuitos por eletroduto, tá? Vamos lá, na nossa parte de iluminação, vamos pegar aqui a nossa iluminação. Aqui ó, nós separamos aqui, circuito 1, iluminação, nós temos um máximo de corrente aqui de 5,66 amperes, tá? Então de acordo com a norma, a gente tem um circuito que leva um eletroduto que leva 3 circuitos, tá? Então nós vamos ter que analisar essa parte da tabela aqui, e o máximo de corrente que tem na parte de iluminação ali é 5,66 amperes, 5,66 amperes. Então a gente pode usar um disjuntor de 10 amperes que atende normalmente ali o nosso circuito de iluminação, tá? Atende com sobra, e aí nós vamos usar a bitola de 1,5. Conseguiram entender? Então nós temos aqui ó 3 circuitos que vai para a cozinha. A nossa iluminação vai gastar apenas 5,66 amperes de corrente. A gente já pode pré-definir aqui um disjuntor de 10 amperes que vai atender com sobra, e automaticamente nós vamos aqui ó seguir até o final aqui ó e ver qual é a bitola que a norma
determina para que a gente use em um eletroduto que passa 3 circuitos, que gasta menos de 10 amperes. A norma pré-define aqui uma bitola de 1,5, tá? Então na nossa iluminação, o nosso condutor será na bitola de 1,5, iremos usar um disjuntor de 10 amperes, tá? Então o nosso circuito 2 é o nosso circuito de tomadas de uso geral, aonde passa aqui para a nossa sala o nosso quarto 1 e o nosso quarto 2, tá? Fazendo a somatória desses circuitos aí, nós obtivemos um valor aqui de 5,3 amperes de corrente, tá? Aqui a gente pode analisar, vamos analisar aqui agora, galera. Aqui a gente pode analisar que esse circuito 2, esse circuito de tomada de uso geral, ele gasta menos corrente do que a nossa iluminação, tá? E aqui nós definimos que iremos usar uma bitola de 2,5. Agora nós vamos entender o porquê, tá? Vamos lá. No circuito 2, a gente vai ter apenas 2 circuitos por eletrodutos, tá? Que seria a nossa sala, quarto 1 e quarto 2. Nós temos apenas, quarto 1, 2, quarto 2, 2 também, e a nossa sala 2. Então nós temos 2 circuitos aqui, que é a nossa iluminação e a nossa tomada de uso geral, tá? Então nós temos que analisar através dessa tabela aqui, tá? Nós temos aqui um valor de corrente de 5,3 ampere. Então esse 5,3 ampere é menor do que 10. Pela norma, a gente teria que usar aqui, analisando essa tabela, se fosse só analisar essa tabela, a gente teria que usar aqui um disjuntor de 10 amperes, mas nós definimos um de 15 aqui, e também analisando por essa tabela aqui só, a gente teria que usar um cabo condutor aqui de 1,5 e nós definimos 2,5, tá? Por quê? Porque na norma que fala sobre essa norma NBR 5410, que fala sobre instalações elétricas, tá? De baixa tensão aí, ela especifica essa tabela aqui, tá? Para a gente definir a nossa corrente, o nosso valor aí dos nossos disjuntores, tá? E a bitola dos nossos condutores, mas ela também tem uma parte na norma que fala que em circuito de força, tá? O mínimo aí usar 2,5, tá? Então analisando aqui pela norma, tá? A gente tem aqui 2 circuitos que passam na nossa sala, no nosso quarto 1 e no nosso quarto 2, tá? Então nós temos aqui, nós vamos analisar essa parte da tabela aqui, nós temos 2 circuitos e temos um valor de corrente de 5,3 ali, tá? Amperes. Então a gente teria que usar um disjuntor de 10 e uma bitola de 1,5. Só que a norma ela estipula que em tomadas, em circuitos de força, né, que seria nossa tomada de uso geral, no mínimo usar 2,5. Então nós iremos usar 2,5 aqui. Então, como nós temos 2 circuitos por eletroduto, nós vamos usar pela norma 2,5, porque é circuito de força. Automático nós iremos analisar aqui que nós iremos usar um disjuntor de 15 amperes, tá? Então nosso disjuntor para nossa tomada de uso geral, nosso circuito 2, será de 15 amperes, tá? Na nossa torneira elétrica, que é o nosso circuito 3, a nossa tomada de uso específico, nós obtivemos aqui um valor de corrente através dos nossos cálculos, tá? Feito na videoaula passada. Nós obtivemos um valor de corrente aqui de 25,45 amperes, tá? E na nossa bitola aqui, nós botamos 10/6 e eu vou explicar o porquê agora, tá? Pela norma aqui, a norma, vamos analisar a tabela, tá? Então no nosso circuito 3, a nossa torneira elétrica ela está localizada aqui na nossa cozinha, tá? O nosso circuito 3 está aqui da nossa torneira elétrica, e dentro desse eletroduto aqui ele irá passar 3 circuitos, tá? Conforme nós já fizemos aqui na nossa cozinha, irá passar 3 circuitos dentro desse eletroduto aqui, tá? Então, analisando com a tabela, nós iremos ter 3 circuitos por eletroduto, tá?
a nossa torneira ela vai ter 25,45 ampere de corrente. Então aqui, ó, ela tem mais do que 25. Então, pela norma, por essa tabela, a gente teria que usar um disjuntor de 40 ampere e uma bitola do nosso condutor teria que ser de 10 milímetros, tá? Só que eu separei para vocês aqui também o valor de bitola aqui que define a nossa seção aqui, o quanto cada bitola aqui suporta de corrente, tá? Então na nossa seção aqui em milímetros, vamos botar por exemplo que o nosso condutor, se o nosso condutor fosse de bitola 1, tá? O máximo de corrente suportado naquele condutor é de 14 ampere, tá? Se fosse 1,5, o máximo de corrente suportado seria 17 ampere, 2,5, 24 ampere. Se nosso condutor tivesse 4 milímetros, fosse a bitola dele fosse de 4 milímetros, o máximo de corrente a ser suportado naquele condutor seria 32 ampere, tá? Nesse nosso caso aqui, pela norma, ele pediu para usar um disjuntor de 40, tá? Usando um cabo ali, um condutor de 10 milímetros, tá? Um condutor de 10 milímetros ele suporta até 57 ampere ali de corrente, tá? E a nossa torneira elétrica ela está gastando apenas 25,45 ampere. Então aqui, ó, por que eu botei 10/6? 10, porque se você for analisar de acordo com a NBR aqui, tá? Não que essa tabela esteja errada, porque essa tabela também vem de acordo com a NBR 5410, tá? Então essa tabela também está dentro da NBR, tá? Então se você analisar por essa tabela aqui, você vai usar um disjuntor de 40, tá? Que são 3 circuitos que passa por aquele eletroduto. Para a nossa torneira vai gastar 25 ampere, 25,45 ampere, é mais do que os 25 que está aqui, então a gente teria que usar um disjuntor de 40 e usar um cabo de 10 milímetros, tá? Só que se você analisar a mesma, uma outra tabela que tem dentro da NBR 5410, que fala a quantidade de corrente que suporta cada condutor, a bitola aqui de 6 milímetros suporta até 41 ampere de corrente, então suporta perfeitamente aqui, atende perfeitamente aqui a nossa torneira elétrica, tá? Então poderíamos usar aqui uma bitola de 6, tá? De 6 milímetros, e também poderíamos usar um disjuntor de 32 ampere, tá? Por que 32? Aqui pela tabela a gente teria que usar um disjuntor de 25 ampere, só que existe disjuntores de 32 ampere e iriam trabalhar melhor ali no caso de corrente ali, tá? De fuga de corrente ali, o disjuntor iria atuar de forma mais segura ali no seu circuito, tá? Então poderia usar aqui um disjuntor de 32 ampere, iria trabalhar folgado ali na nossa torneira elétrica, tá? Vamos lá para o nosso chuveiro. No nosso chuveiro, o nosso circuito 4 é o nosso circuito que vai aqui, ó, pro nosso banheiro. Ele sai do QDG aqui e vai direto para o nosso banheiro, tá? Aqui dentro desse eletroduto, no nosso banheiro, ele vai passar 3 circuitos, tá? 3 circuitos aqui dentro que irá levar para nossa iluminação, para nossa tomada de uso geral e a nossa tomada de uso específico, que é o nosso chuveiro, tá? Então, o nosso chuveiro elétrico ele tem ele consome 25 ampere ali de corrente, tá? Nós obtivemos ali esse valor de corrente através dos nossos cálculos feitos na videoaula passada. Analisando com a tabela, nós iremos ter 3 circuitos por eletroduto, e ali o nosso chuveiro elétrico ele consome 25 ampere de corrente, tá? Então a gente poderá usar aqui um disjuntor de 25 ampere e usar uma bitola de 6 milímetros ali no nosso chuveiro elétrico, tá? Atenderia perfeitamente ali o nosso chuveiro. E temos aqui também a nossa tomada de uso geral, que é o nosso circuito 5, que é a tomada de uso geral que vai para a copa, tá? Sai do nosso QDG e vai para a nossa copa. Na nossa tomada de uso geral do nosso circuito 5 na nossa copa, nós obtivemos aqui um valor de corrente de 27,71, tá? E aí nós iremos usar um disjuntor de 30
de 30 A e uma bitola de 6 milímetros, de acordo com a norma aqui, tá? Nosso circuito O nosso circuito que vai para a copa levam 2 circuitos, tá? Apenas 2 circuitos aqui por eletroduto, tá? Nós temos um gasto de corrente aqui de 27,71. Analisando pela norma aqui, nós temos um gasto de corrente aqui de 27, é maior aqui do que 25. Nós iremos ter que usar então um cabo de 6 milímetros e a corrente a corrente nominal do nosso disjuntor para esse circuito 5 seria de 30 A, tá? Mas vamos analisar também aquela mesma tabela aqui embaixo, que também está na norma NBR 5410, tá? Ela diz aqui que, por exemplo, o nosso circuito aqui, se fosse um condutor de 4 milímetros, ele suporta até 32 amperes de corrente. Então aqui, ó, nós estamos gastando 27,71 amperes de corrente. A gente poderia usar muito bem um condutor de 4 milímetros, iríamos já economizar aí no nosso material, e poderíamos usar um disjuntor de 32 amperes, tá? E aí trabalharia mais folgado aí o nosso circuito. Ou poderíamos continuar usando também o disjuntor de 30 amperes, mas diminuir aqui na bitola, tá, para 4 milímetros, e aí economizaríamos, tá, no condutor aí, tá? Então fizemos aqui todo o nosso levantamento aqui no nossos disjuntores, na nossa bitola dos nossos condutores, tá? Ficou pré-definido que o nosso circuito de iluminação vai ter uma bitola de 1,5 e vai usar um disjuntor de 10 amperes. O nosso circuito 2, tomada de uso geral, que é a nossa sala, nosso quarto 1 e nosso quarto 2, irá usar 2,5, tá? Com um disjuntor de 15 amperes ali, tá? A nossa torneira elétrica irá usar ali um disjuntor de 6, a bitola do cabo será de 6 milímetros e irá usar um disjuntor de 32 amperes. O nosso chuveiro elétrico, a bitola do condutor será de 6 milímetros e o nosso disjuntor será de 25 amperes. E na nossa tomada de uso geral, que vai para a nossa copa, o nosso circuito 5, iremos usar uma bitola de 4 milímetros no nosso condutor, e no nosso disjuntor será um disjuntor de 30 ou 32 amperes, também pode ser, que irá atender perfeitamente aquele circuito ali, tá? Então essa foi a nossa parte 2, finalizando a nossa videoaula de como determinar a bitola dos condutores e o valor de corrente nominal dos nossos disjuntores aí de cada circuito. Espero que vocês tenham gostado. Assista as videoaulas anteriores para estar aprendendo mais sobre projetos elétricos, tá? Já fizemos toda essa parte aqui no nosso curso. Essa já é a 5ª videoaula, parte 2 da 5ª videoaula. Então assista as aulas anteriores e vão aprender sobre levantamento de carga, simbologia de acordo com a norma, vão aprender a fazer a leitura e interpretação de projetos elétricos, dimensionamento dos circuitos, dimensionamentos dos eletrodutos e muito mais, tá? Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa sua curtida nos nossos vídeos aí, inclusive deixa o seu like nesse vídeo aqui. Assim o YouTube ele entende que esse é um conteúdo relevante e mais pessoas podem estar tendo acesso a esse tipo de conhecimento, tá? Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, @.zeroelétrica, nossa página no Facebook, @.zeroelétrica, com 2A no final, e o nosso YouTube aqui, @.zeroelétrica. Siga essas nossas redes sociais e ali tem muitos conteúdos gratuitos que agregam ao seu conhecimento, tá? Que agregam ao conhecimento na área da elétrica, tá? Então galera, até a nossa próxima videoaula.